Em meio a vales cobertos pela sombra da guerra, quando o medo se espalha entre valentes e os exércitos vacilam diante do inimigo, é justamente aí que a mão de Deus se revela, escolhendo não os mais fortes, nem os mais experientes, mas os corações cheios de fé. É assim que começa a história de Davi, um jovem pastor de Belém, improvável herói de Israel, chamado para enfrentar não apenas um guerreiro, mas um gigante. Uma história em que o improvável se torna possível, onde a fraqueza humana é instrumento da glória divina. Naqueles dias, o povo de Israel vivia sob constante ameaça dos filisteus, um povo guerreiro, destemido, disposto a subjugar toda uma nação. Os dois exércitos se posicionavam frente a frente, separados por um vale, e o medo pairava como neblina densa sobre os soldados de Israel. De repente, das fileiras dos filisteus, surge um homem que parecia desafiar não apenas soldados, mas a própria lógica do impossível. Golias, de Gate. Sua figura era imponente, quase 3 metros de altura, armadura de bronze reluzente, escudo pesado, lança como uma viga. Caminhava com passos firmes, provocando terror por onde passava, e sua voz ecoava desafiadora, zombando do medo dos israelitas. Por 40 dias, Golias repetia seu desafio. Escolhei dentre vós um homem que venha lutar comigo. Se ele vencer, seremos servos de Israel. Mas se eu vencer, sereis servos dos filisteus. Nenhum homem ousou aceitar. Nem mesmo Saul, o rei de Israel, que era conhecido por sua coragem e imponência, encontrou forças para enfrentar o gigante. O medo paralisava os corações, e a desesperança ameaçava silenciar a fé. Nesse cenário de temor e descrença, surge Davi. Filho mais novo de Jessé, ele não era soldado, não ostentava armaduras nem espada. Era pastor de ovelhas, acostumado ao silêncio dos campos, ao som do vento e ao cuidado com os rebanhos. Mas era também alguém que conhecia profundamente o Deus de Israel, alguém que aprendera, nos vales solitários, a confiar no Senhor acima de qualquer circunstância. Davi chega ao acampamento, levando comida para seus irmãos, que estavam entre os soldados. Ao ouvir as afrontas de Golias, algo se move dentro dele. Indignação, mas também zelo pelo nome do Deus vivo. Quem é este filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Questiona Davi, demonstrando uma fé que não se abala diante das aparências. Ele entende que a batalha não é apenas de homens contra homens, mas de fé contra arrogância, de confiança em Deus contra o orgulho humano. A notícia do jovem corajoso chega até Saul, e Davi é levado à presença do rei. Saul vê apenas um rapaz, sem experiência de guerra, mas Davi lhe conta o que ninguém sabia. Teu servo já enfrentou o leão e o urso para proteger as ovelhas. Deus me livrou das garras deles. Ele também me livrará desse filisteu. Para Davi, a fidelidade de Deus no passado era garantia de vitória no presente. Sua confiança não estava nas armas ou na força humana, mas no Deus dos exércitos de Israel. Saul tenta equipar Davi com sua própria armadura, mas o jovem rejeita. Não era o peso do bronze ou do ferro que lhe daria vitória, mas a leveza da fé. Davi vai ao ribeiro, escolhe 5 pedras lisas, coloca-as na bolsa de pastor, pega sua funda e avança para o campo de batalha. Do outro lado, Golias olha com desprezo, zomba do pequeno adversário, faz ameaças, mas Davi não se intimida. Com voz firme, declara: Tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Davi entende que a batalha pertence ao Senhor. Não importa o tamanho do inimigo, nem o poder das armas humanas. O que importa é em quem depositamos nossa confiança. Com um gesto simples, Davi gira a funda, lança uma pedra certeira, e o impossível acontece. O gigante é derrotado.
Golias cai com o rosto em terra, abatido não por força ou habilidade, mas pela fé de um jovem que ousou crer no sobrenatural. O silêncio toma conta do campo. Em um instante, o medo que paralisava Israel se transforma em júbilo, e a coragem renasce nos corações. A vitória de Davi não é apenas pessoal, é a vitória de todo um povo que redescobre a esperança. Israel entende que Deus não precisa de guerreiros imponentes, mas de pessoas dispostas a confiar nele acima de tudo. A história de Davi e Golias atravessa séculos e continua a ecoar em nossos dias. Ela nos lembra que todos enfrentamos gigantes, desafios que parecem intransponíveis, problemas que tentam nos intimidar, situações em que nossas forças parecem insuficientes. Mas o segredo não está em buscar soluções humanas, nem em nos apoiarmos no que é visível. O segredo está em confiar no Deus que faz o impossível. Quando nos deparamos com gigantes, somos convidados a lembrar que nenhum desafio é maior do que o nosso Deus. Que a verdadeira vitória não vem da espada ou da lança, mas da fé que move montanhas. Que, assim como Davi, podemos enfrentar qualquer adversidade quando escolhemos confiar na fidelidade do Senhor. Essa é a essência da vitória pela fé. Não olhar para o tamanho do problema, mas para a grandeza de Deus. Não se intimidar pelas circunstâncias, mas permanecer firme na promessa de que o Senhor luta por nós. A história de Davi nos desafia a sermos pessoas que não recuam diante dos gigantes, mas avançam com coragem, sabendo que a batalha é do Senhor. A cada nova dificuldade, a cada momento em que o medo tenta dominar, lembre-se, a vitória não depende de quem somos, mas de quem está conosco. Deus usa os improváveis, os humildes, os que confiam nele. Assim como Davi derrubou Golias, você também pode vencer os gigantes da sua vida. Porque no fim das contas, a verdadeira força está em crer que, com Deus, nada é impossível.